pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para mais uma aula no nosso aprofundamento aqui, etapa EJA 6. Tudo tranquilo, tudo sussa? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo tranquilo, que estejam fazendo os exercícios que eu passei nas aulas anteriores, tá? E hoje vamos continuar com o nosso assunto, porque nesse mês eu coloquei compostos orgânicos, tá? A ideia é a gente compreender quem são esses compostos orgânicos e como eles aparecem no nosso dia a dia. Aonde eles aparecem, como identificá-los, tá? Aonde essas substâncias são presentes na nossa vida. Mas para isso, nós temos que primeiro entender o que são os compostos orgânicos e como identificá-los, tá? Depois a gente vai ver o foco também das substâncias que são nocivas, substâncias importantes para a nossa qualidade de vida, tá? E aquelas perigosas que nós devemos evitar. Em primeiro lugar, existem compostos orgânicos e inorgânicos, tá certo? Já os compostos orgânicos, eles são um grupo de substâncias baseadas no carbono. Claro que existem moléculas que têm carbono e são inorgânicas, não orgânicas. Porém, a maioria é de compostos orgânicos. Show? Então, quando você tem um grupo, um agrupamento específico em uma molécula, nós chamamos isso de função química. Então, os compostos orgânicos, as funções orgânicas em geral, elas têm um grupo específico, um arranjo de átomo específico ou um átomo só, ligado de uma maneira que identifica aquele grupo de substâncias. Assim, olhem para essa molécula, tá? Essa molécula aí, ela possui funções orgânicas atreladas a ela. Mas o que é essa função orgânica, professor? Como é que eu vou identificar ela? Então, as funções químicas são substâncias compostas, tá? Onde essas substâncias compostas vão ter propriedades químicas semelhantes, caracterizadas por um grupo de átomos ou por um átomo, tá? Por exemplo, se você observar nessa molécula, tá de amarelo, eu vou circular de vermelho aqui para ficar melhor definido. Nós temos aqui um grupo de 4 funções, porque na orgânica nós temos compostos formados somente por carbono e hidrogênio, que nós chamamos de hidrocarbonetos, que é um grupo, tá? Um grande grupo. E tem os compostos que têm oxigênio e os que têm nitrogênio. Também os de enxofre, mas os mais comuns são os de oxigênio e nitrogênio, que nós chamamos de compostos oxigenados e compostos nitrogenados. Porque os compostos que só têm carbono e hidrogênio, nós chamamos de hidrocarbonetos. Por exemplo, aqui nós temos uma hidroxila ligada a um anel aromático. Aqui, nós conhecemos esse grupo como fenol. Tá? Aí você pode até achar estranho dizer, professor, bem aqui tem uma hidroxila, um OH também, que nem esse. Só que esse OH está ligado a um carbono normal. Quando isso acontece, nós chamamos esse grupo de álcool. Aqui nós temos um nitrogênio entre carbonos. É conhecido como amina. E esse oxigênio, como heteroátomo, é conhecido como éter. Daqui a pouco, eu vou mostrar com calma cada um. Eu só quero que vocês percebam o seguinte, que para você identificar um composto orgânico, eles têm uma característica específica. E é essa característica que nós vamos procurar para identificar que função é essa, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos começar, vamos lá, vamos já identificando. Primeiro, os álcoois. Os álcoois, eles estão presentes na nossa vida de diversas maneiras, tá? Como produto de limpeza, nas bebidas alcoólicas. O colesterol é um álcool importantíssimo para processos biológicos nossos. As ceras, os cerídeos, entre outras substâncias. Aqui tem hidroxila. O que é isso? O que é o álcool? O álcool é essa função aqui, quando a hidroxila, o OH, quando esse composto está ligado a um carbono saturado. O carbono saturado é um carbono que só tem ligações do tipo simples. Quando você observar uma hidroxila
ligado a um carbono saturado, você tem um álcool. O álcool tem diversas classificações, mas o nosso foco aqui é identificá-lo e conhecê-lo no nosso dia a dia, onde é que a gente encontra. E claro, nas bebidas alcoólicas, por causa do etanol. Tá? O etanol, que é o CH3, CH2, OH. O etanol é o álcool presente nas bebidas alcoólicas porque ele é produzido na reação de fermentação. O açúcar é fermentado, liberando o álcool etílico. O etanol, ele é muito apreciado pelo homem há muito tempo na forma de bebida alcoólica e hoje em dia também como combustível, tá? Porém, o etanol ele traz algumas consequências à saúde. Pode provocar o vício, né, se você tiver um consumo exagerado, e também o consumo excessivo de álcool traz outros problemas como o álcool ele é uma substância que ele ajuda a eliminar líquidos, então você acaba urinando em excesso. E também o excesso de álcool compromete o fígado da pessoa. Resumindo, é uma substância muito presente no nosso dia a dia, que tem seus benefícios quando a gente usa como combustível, quando utilizamos como produto de limpeza. Nesse período do combate ao coronavírus, observe que o álcool gel foi muito utilizado porque o álcool tem a característica de matar germes e bactérias. Com isso, ele é muito utilizado na higienização. Porém, no caso do consumo, tá? No caso de beber, o álcool ele já tem malefícios, certo? Então, álcool, pessoal, é quando nós temos uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Olha aqui outros exemplos de álcoois, tá? A glicerina. A glicerina é muito utilizada como hidratante, umectante. Produtos, principalmente cosméticos, utilizam bastante a glicerina, tá? Etileno glicol, o famoso aditivo para radiador, é um outro componente muito utilizado que é um álcool. Então, como vocês podem ver, as funções orgânicas elas possuem diversas aplicações, tá? Substâncias desse grupo que pode ser utilizado de diversas maneiras. Beleza? Para dar o nome de um álcool, para quem tem curiosidade, o nome de um composto orgânico, ele tem um prefixo que é o número de carbonos, tá? O número de carbonos. O infixo, que é o tipo de ligação, ok? O tipo da ligação. E o ol, ele é sempre colocado para um álcool. Se for um álcool, eu coloco o ol no final. Por exemplo, aqui tem um carbono, aqui tem 2 e aqui tem 3. Para um carbono, o prefixo é met. Todas as ligações são simples, a gente coloca an e no final ol. Como você pode reparar, o nome de um composto orgânico ele é formado de 3 pedaços. O número de carbono, o tipo de ligação e o final para indicar que grupo é. Toda vez que tiver ol no final, é um álcool. Com 2 carbonos, et. Ligações simples, an. No final, ol. Etanol. Ou outro. Tem 3 carbonos, prop. Todas as ligações são simples. No final, ol. Propanol. Tá? Então, na hora de dar o nome de qualquer composto orgânico, você vai perceber que ele segue uma sequência de regras. Tá bom? E essas regras é baseada na quantidade de carbonos, no tipo da ligação e o grupo funcional que ele pertence. Após os álcoois, vamos falar agora dos fenóis. O fenol, repara que tem uma hidroxila também, tá, gente? Ó. Só que essa hidroxila está ligada a um anel aromático. Isso aqui é o famoso fenol. Os fenóis já têm uma característica diferente. Os primeiros antissépticos a ser utilizados eram os fenóis. O problema é que fenol, dependendo da concentração dele, se você não souber utilizar, ele é corrosivo, causando graves queimaduras, tá?
Então, professor, como é que eu diferencio um fenol de um álcool? O fenol tu tem a hidroxila ligado no anel aromático. O álcool, você tem a hidroxila ligado num carbono comum, que é um carbono saturado. Olha aqui, ó, 2 exemplos de fenóis, só para você ver como a aplicação é extensa. São 2 medicamentos aí. O da esquerda, a hidroquinona, é muito utilizado por médicos dermatologistas no clareamento de algumas manchas derivado de ferimentos ou queimaduras. E o Propofol é um anestésico, tá? Anestésico muito forte, utilizado para cirurgias. Então, você pode ver que o fenol ele já tem um foco maior voltado em substâncias de que tipo? Medicamentos. Belezeira? Mas você poderia passar o dia aqui dando outros exemplos, aplicação distintas, mas o que eu quero que vocês saibam é que os diversos materiais que nós temos no nosso dia a dia, que nós utilizamos, você pode até achar que um é muito diferente do outro, que não tem nada a ver um com o outro, porém são do mesmo grupo. Olha aqui, ó. Anel aromático, hidroxila. Anel aromático, hidroxila. Beleza? Olha aqui alguns compostos, né? Alguns fenóis, para você ver como é a nomenclatura deles. Essa parte de nome, eu estou colocando mais, pessoal, a motivo de curiosidade, porque o foco mesmo que eu quero de vocês é identificar. É você saber o que é um fenol, o que é um álcool, tá? E depois de mostrar o que são essas substâncias, eu vou procurar várias substâncias do nosso dia a dia, tanto nocivas como saudáveis, para identificarmos que grupo funcional é. Beleza? O enol. O enol é quando nós temos uma hidroxila ligada a um carbono que tem uma ligação dupla. Então aqui nós temos um enol. Hidroxila ligado a um carbono com a ligação dupla. Show? Viram que a gente já mostrou 3 funções aqui, aonde as 3 têm hidroxila. Porém, elas estão ligadas em partes diferentes da molécula. Num carbono saturado, que é um carbono que só tem ligações simples, é um álcool. No anel aromático, é um fenol. Já num carbono insaturado com uma dupla, é um enol. Beleza? Então vamos seguindo aqui, ó. Já as cetonas e aldeídos são substâncias muito parecidas por causa de uma característica que elas têm. Eu vou mostrar bem aqui o desenho logo para vocês verem, ó. As duas são formadas por esse grupo aqui, ó. O grupo carbonila. A diferença é que o aldeído, a carbonila tem que estar ligada a pelo menos um hidrogênio. Já a cetona ela está ligada a 2 carbonos. São moléculas que possuem propriedades bem parecidas, tá? Características muito parecidas, beleza? Para vocês terem ideia, os açúcares, eles são poliálcools que têm grupos cetonas e grupos aldeídos, tá? Tanto que cetonas e aldeídos têm até um teste de identificação porque elas têm propriedades tão parecidas que às vezes até se confundem. Olha aqui, ó, 2 substâncias muito famosas, que uma é aldeído e outra cetona. Metanal ou formaldeído, o famoso formol, utilizado na conservação, tá? Principalmente de corpos. Propanona, a famosa acetona, um famoso removedor de esmalte, tá? Então são 2 substâncias bem utilizadas. Certo? Então qual é a diferença delas? O aldeído você tem a carbonila com hidrogênio. A acetona é a carbonila entre carbonos, tá bom? Agora os ácidos carboxílicos, como é que eu identifico? Olha aqui, ó. Você tem esse grupo que a gente chama de carboxila, que é a carbonila ligada a uma hidroxila. Quando isso acontece, nós temos o famoso ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos estão presentes nos ácidos graxos, que são aqueles óleos, tá?
no ácido sulfônico, na hora de produzir um detergente, é a base de um ácido, tá bom? Então, quando você observa um ácido carboxílico, é porque você tem aquele grupinho ali, ó, carbonila ligado à hidroxila, tá bom? Isso é um ácido carboxílico. Olha aqui alguns exemplos. Antes de qualquer coisa, os ácidos carboxílicos, eles apresentam elevado ponto de fusão e ebulição e alta solubilidade em água, porque eles formam pontes de hidrogênio. O que é uma ponte de hidrogênio? É quando você tem o oxigênio interagindo com o hidrogênio, tá? Nesse caso, você tem uma ponte. Essa interação faz com que a molécula seja bastante polar. Ela tem uma interação muito elevada, uma interação forte. Show? Essa interação é que vai possibilitar as altas solubilidades em água e o alto ponto de fusão e também de ebulição. Show? Como é que dá o nome? A nomenclatura, como eu falei para vocês, tem algumas regrinhas, tá? Ó, o número de carbonos, que aqui tem, ó, tem 2, aqui 3 e aqui 4. Tá? Todo ácido, a gente começa com a palavra ácido. Aí você vê o número de carbonos, não tem 2? Se são 2, et. Como as ligações são simples, an, e todo ácido final é oico. Então aqui é o ácido etanoico. Embaixo é a mesma coisa, ó. Ácido. Como são 3 carbonos, a gente coloca aqui prop. Tá? Todas as ligações são simples, an, e no final, oico. É muito simples dar o nome. 4 carbonos é but, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar um minutinho quietinho aqui. Tente dar o nome. Eu já venho com a resposta desse último. Imagine qual é o nome correto para essa última molécula. Um minutinho. Então, meu povo, ó, como é que fica o nome? Sempre começa com ácido. Como são 4 carbonos, ó, but. Todas as ligações são simples, an. E o final é oico, então ácido butanoico. Beleza? Viu como é tranquilinho? Nada de outro mundo? Na hora de dar estas nomenclaturas. Agora olha um éter. Éter, meu povo, muito encontrado nas resinas epox. Tá? Olha aqui, ó. Você vai ter um oxigênio como um heteroátomo. Que é um heteroátomo? Átomo diferente do carbono entre 2 carbonos. O nome desse grupo vai ser éter. Tá? Os éteres, discreta solubilidade em água, porque eles são o que, meu povo? Do tipo dipolo permanente. Tá? Porque eles não vão formar pontes. Ok? Mas apesar da água interagir com eles. Alguns éteres, como THF, dioxana, DME, o que é o dimetilsulfoxo,
Então, o grupo que eu queria chegar aqui agora, ó, os ésteres, quando tu tem a carbonila ligada com oxigênio. Cuidado, o ácido é um OH, aqui é somente o H, tá? Por que o éster é tão interessante? Porque os ésteres eles vêm de uma reação, a de esterificação, que é um ácido mais um álcool. Tá? O ácido mais o álcool vai formar o éster e água. E os ésteres são flavorizantes. O que é flavorizantes? Eles são substâncias que têm aroma, odor, principalmente de frutas. Aqueles aromas artificiais. Banana, morango, maçã verde, tá? Groselha. Essas frutas, muitos dos aromas artificiais, muitas dessas substâncias, o aroma e o sabor, é derivado de um éster, tá? Muito utilizado para polímeros e também medicamentos. Os ésteres fazem parte das reações de saponificação, que é quando tu usa um éster para produzir o sabão. E também o biodiesel, que é quando tu pega um éster de cadeia massa molecular muito elevada e quebra em ésteres menores. E aí você forma o famoso biodiesel, que é um combustível, tá? Muito utilizado hoje em dia, misturado ao diesel. Melhorar, porque ele é um biocombustível, melhorar a emissão de gases do efeito estufa. Olha aqui a reação de esterificação, só para você conhecer como é que é. Um ácido reage com álcool e forma o éster. Tá certo? Olha aqui, ó. O ácido tem um OH. O éster não, tá bom? Mas como eu falei para vocês, eu estou botando mais como extra, o foco mesmo é na identificação. Olha a função amina. As aminas são derivadas da amônia, então é quando o nitrogênio está ligado a carbonos. Ó. Nós temos aqui nitrogênio ligado a um carbono, 2 ou 3. Isso vai ser uma amina, tá? Quando você substitui os hidrogênios da amônia por carbonos. As aminas têm grandes aplicações. Aqui temos exemplos de aminas primárias, secundárias e terciárias. Mas a nomenclatura de algumas, ó, metilamina, etilamina, a trimetilamina, alguns exemplos. Mas eu queria chegar aqui. A aplicação. Pessoal, a amina é muito utilizada na produção de vários compostos orgânicos e também na produção de sabão, tá? Usada na vulcanização da borracha. E a anilina é um corante muito famoso, tá? É uma das aplicações das aminas. Olha aqui. Agora as amidas. As amidas também têm grandes aplicações. Qual a diferença? É que o nitrogênio agora está ligado a uma carbonila. Ó. Quando o nitrogênio está ligado a uma carbonila, nós chamamos esse grupo de amida. Viu que tem uma diferençazinha? Em um, o nitrogênio está ligado a um carbono normal. Agora aqui está ligado a uma carbonila. Ó, exemplo de nomenclatura: metanamida, etanamida, propanamida, que aqui tem ó, a regra de como dar o nome, tá? Porém, vamos falar sobre alguns. Olha aqui a ureia. A ureia, meu povo, é um composto orgânico que está presente principalmente na urina. A gente, no nosso corpo, a gente elimina a ureia através da urina. A ureia, ela tem grande importância, principalmente no adubo, tá? Da alimentação do gado, e é estabilizador de explosivos, produção de resinas, medicamentos, chuva artificial, cremes e pomadas e principalmente fertilizante agrícola. Lembre que os fertilizantes são a base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, beleza? O nitrogênio vem aonde? Ele pode vir da ureia. Assim, você pode produzir os fertilizantes. Nylon. O nylon também é um tipo de amida. É um polímero, tá? Um polímero que dá para usar em paraquedas, tendas, macas, roupas íntimas,
roupas esportivas, né, aquelas esportivas, fio de sutura médica, fio de pesca. Eu já vi nylon ser aplicado em várias coisas. Mangueira, onde você imaginar, ele é um polímero de muitas aplicações. E olha aqui, ó, a amida, a carbonila ligada ao nitrogênio. O Kevlar, o famoso material à prova de bala. O Kevlar, como você pode ver aqui, ó, o grupo amida, ele é um polímero que ele é resistente a impactos muito fortes e também a incêndios. Ele só não é muito resistente à perfuração, mas o resto ele é, ó, muito utilizado em coletes e capacetes à prova de bala. Roupa de piloto de Fórmula 1, aquele de piloto também de moto velocidade. Algumas bicicletas usam Kevlar, tá? Aquelas bem leves em alguns materiais. Mas quando eu digo não é a bicicleta toda, tá, pessoal? É alguns pontos, alguns materiais dela. Raquete de tênis, chassi de carro, cinto de segurança, corda, roupa contra incêndio, esqui, resumindo. O Kevlar, ele é uma fibra, tá? Você pode fazer um tecido ou você pode fazer um outro material mais resistente. Ele é baseado num polímero, que essa fibra dele é extremamente resistente. Penicilina, um dos primeiros medicamentos a ser utilizado como antibiótico, salvou muita gente. Algumas pessoas têm alergia muito forte a ele e tem que tomar cuidado. A penicilina, ela tem um grupo amida, mas também tem outros grupos, como o ácido carboxílico, e também tem um tioéter ali. Mas o principal grupo é uma amida, tá? Que é um antibiótico muito utilizado para tratamento de otite, né? Que é inflamação no ouvido, sinusite, faringite, meningite e infecções na pele, a famosa penicilina. Já os hidrocarbonetos é o maior grupo dos compostos orgânicos, que são aqueles feitos basicamente não, somente de carbono e hidrogênio, e são principalmente obtidos do petróleo, tá certo? Por exemplo, os hidrocarbonetos de cadeia aberta, nós temos os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Fechados, ciclanos e ciclenos. E aromático nós temos aqueles que têm um anel benzênico. Pessoal, esse negócio de cadeia aberta é porque não formam um ciclo. São cadeias, por exemplo, o butano, que é o gás de cozinha. Ele é um alcano, ele tem a seguinte estrutura, ó. Certo? Ele tem a seguinte estrutura. São 4 carbonos em linha. É uma cadeia aberta. Já um ciclano, ele forma um ciclo propano, por exemplo, um ciclo com 3 carbonos. Essa é a diferença entre esses pontos. Agora, os hidrocarbonetos são obtidos mesmo do petróleo a partir de uma torre de fracionamento, a partir da destilação fracionada do petróleo. E nessa destilação fracionada, nós obtemos todas as frações, como lá no topo o gás. As principais frações que saem é gás, gasolina, querosene, diesel e asfalto, os resíduos sólidos. Então, o petróleo é a principal fonte para a obtenção de que, meu povo? Dos hidrocarbonetos. Porque a mistura desses combustíveis, a maioria desses combustíveis é a mistura de diversos hidrocarbonetos com várias quantidades de número de carbono, tá bom? Belezeira? Viu como é tranquilinho? Então vamos relembrar aqui, ó. Álcool, hidroxila ligada a carbono. Quando só tem carbono e hidrogênio, chamamos de hidrocarboneto. Hidroxila ligada a um anel aromático, fenol. Hidroxila ligada a um carbono com a dupla, enol. Olha aqui. Oxigênio como heteroátomo entre 2 carbonos, éter. Carbonila entre 2 carbonos,
acetona. Ó, carbonila ligada a hidrogênio, aldeído, pelo menos um hidrogênio, pode ser 2, não tem problema. Carbonila ligada a hidroxila, ácido carboxílico. Carbonila ligada a oxigênio ali como heteroátomo, éster. Ó, nitrogênio entre 2 carbonos, amina. E a carbonila ligada ao nitrogênio, nós temos a amida. O nitrocomposto eu coloquei aqui, mas como um extra, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver algumas questõezinhas, tá? Vou resolver algumas e deixar outras para vocês. Olha aqui, ó. A questão 1 diz: o álcool etílico presente no vinho, o ácido acético presente no vinagre, a acetona e o éter etílico são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos que estão presentes no nosso cotidiano. Observe a estrutura dos compostos abaixo e indique as suas funções. Ó, esse daqui é um éter no número 1, tá vendo? Por quê? Porque o oxigênio aqui, ó, está entre 2 carbonos. Hidroxila ligada a um carbono saturado, álcool. Carbonila ligada a hidrogênio, aldeído. Carbonila entre 2 carbonos é uma cetona. E uma carbonila ligada a hidroxila é um ácido carboxílico. Beleza? Viu como é tranquilinho? Show? Ó, vamos ver mais uma. Agora que eu mostrei como é que é, eu vou até circular. Eu vou dar um minutinho para vocês analisarem. Que grupos são esses que eu circulei? Pense aí, um minutinho eu volto com a resposta. Então, pessoal, ó, nitrogênio ligado a carbono, aqui é uma amina, tá? Hidroxila ligada ao carbono, que é um álcool. E quando a hidroxila está ligada no anel aromático, fenol. Então, procura onde tem oxigênio e nitrogênio, porque se for só carbono e hidrogênio, você já sabe que é um hidrocarboneto. Agora, se você encontrar oxigênio e nitrogênio, veja como esse grupo, esse átomo está ligado, em que forma, e você vai identificar que grupo funcional é. Certo? Olha aqui, ó, a terceira. Se você observar, nós vamos observar aqui o seguinte, ó. O oxigênio entre 2 carbonos, a hidroxila ligada a um anel aromático e uma carbonila a 2 carbonos, tá bom? Oxigênio, como heteroátomo, é um éter. Carbonila entre 2 carbonos é uma cetona. E a hidroxila no anel aromático, fenol. Basta você procurar os grupos na estrutura. A análise desses grupos já vai lhe dizer
qual é o grupo funcional, qual é a característica, e assim você pode identificar o composto orgânico, principalmente localizando oxigênio e nitrogênio, tá bom? Olha a quarta questão, diz assim, ó, a estrutura do herbicida, conhecido como dicamba, é dada ao lado. Em relação a ela, faça o que se pede. Primeiro, quais os grupos funcionais? Vamos circular aqui, ó. Aqui é um éter. Quando tem halogênio é haleto, que é um haleto. Aqui é um éter. E aqui, ó, é um ácido, que ele está identificado de uma maneira diferente. Então ali tem ácido carboxílico, éter e haleto. Agora, a fórmula molecular, pessoal, é contar os carbonos, contar todos os átomos que tem aí, ó. Só no anel tem 6, com aqueles 2 fora, são 8 carbonos. Para contar os hidrogênios, tem um segredo. No anel aromático, os carbonos livres têm um hidrogênio. Então fica aqui, ó, 1, 2, tá? 1, 2. Aqui tem mais um, ó, 3. E com esses 3 aqui fica 6. Então fica C8H6. Tem 3 oxigênios, você coloca O2. Como tem 2 cloros, Cl2. Então, aí é a fórmula molecular desse composto, ó, C8H6O2, Cl2. Beleza? Então é assim que você vai identificar a fórmula molecular. Essa quinta questão você já tem que olhar com um pouco de cautela. Por quê? Olha o que está dizendo aí. O aroma é a única propriedade dos materiais que não pode ser ignorada, uma vez que, agradável ou não, ela penetra no nosso organismo junto com o ar. Não se pode ignorá-lo, simplesmente porque é necessário respirar para viver. Existem substâncias orgânicas muito utilizadas em perfumaria e na indústria de alimentos, porque imitam o aroma e o sabor de frutas, meu povo. Aroma e sabor é uma função éster. E também ele quer acetona. O éster, ele tem a seguinte característica, ó, C-O, tá? E a acetona, C-O, A2 carbonos, tá bom? O R é como se fosse carbono, tá, gente? E o éster é o C-O, que é a carbonila, ligada a um oxigênio como heteroátomo. Ok? Só que esses grupos, eles podem aparecer na forma condensada, ó. O éster é assim. Tá? Aqui é a forma condensada do éster. E da acetona é assim. Então, no caso, a resposta aqui vai ficar a forma condensada do éster e a forma condensada da acetona fica igual à letra B, ó. Forma condensada é quando você escreve os átomos em sequência, em vez de desenhar a fórmula estrutural, como eu fiz do lado direito, tá bom? Então, na letra B você tem a acetona e você tem o éster. Sussa? Pegou a ideia? Vamos fazer mais uma. Nessa sexta questão, diz assim, ó, para evitar os efeitos nocivos à pele causados pela radiação ultravioleta da luz solar, são utilizados os protetores ou bloqueadores solares, os quais podem apresentar diferentes tipos de substâncias ativas. A seguir estão representadas as estruturas químicas de 3 substâncias utilizadas em cremes bloqueadores. Identifique-se. Aqui, ó, é um éter, porque o oxigênio ele está entre 2 átomos de carbono. Ó, carbonila ligada ao oxigênio, éster. Olha aqui, ó. Carbonila ligada ao oxigênio, éster. Aqui nós já temos a hidroxila não aromática, ó. Fenol. De novo, éster, carbonila ligado ao oxigênio. E aqui nós temos uma amina. Então, se você observar, o grupo que aparece nas 3 substâncias é o grupo
éster. Tá vendo aqui, ó? Ele aparece nas 3, o grupo éster. Tá? Belezeira? Viu como é simplesinho? Gente, eu quero separar as questões para vocês. Ó. Primeiro essa aqui, ó, essa 7ª, tá? Para vocês fazerem em casa, essa 7ª questão aqui. Essa 8ª questão, tá? Essa vocês vão fazer. E essa 9ª questão, tudo bem? Essas 3 questões, ó, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, são as 3 questões que eu quero que vocês façam, tá bom? Próxima semana eu vou comentar elas, beleza? Pessoal, nosso tempo está acabando. Queria agradecer a todos vocês que assistiram a aula. Um grande abraço, meu povo. E, ó, estamos de volta logo logo, tá bom? Até mais. Tchau.